Ontem nós falamos aqui sobre a portaria do Ministério da Justiça e da Segurança Pública que regulamenta o uso de câmeras por policiais de todo o país. O texto estabelece 3 formas de acionamento dos equipamentos. A proposta tem sido pauta de muitas discussões. O governo de São Paulo lançou um edital para a compra de 12 mil câmeras. A medida foi alvo de críticas porque prevê que o próprio policial acione o dispositivo para iniciar a gravação. A medida, no entanto, foi alvo de críticas, já que poderia permitir que ilegalidades deixassem de ser registradas. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo com a Ariadne Natal, que é doutora em Sociologia e pesquisadora em Segurança Pública. Está conectada aqui com a gente. Primeiro, quero agradecer muito pelo seu tempo aqui junto com a gente. Bom dia. Bom dia, Wilker, e bom dia aos espectadores do Brasil hoje. Eu que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês e esclarecer um pouco sobre esse assunto e conversar um pouco com a nossa audiência. Certo. Qual que é a sua avaliação a respeito da efetividade do uso desses equipamentos? Os números, em sua maioria, eles dizem que é uma medida, uma política pública positiva. Queria ouvir a sua avaliação. Certamente, as câmeras corporais usadas pelos policiais, elas têm se mostrado muito efetivas em diferentes contextos e elas contribuem bastante para uma política de segurança pública mais eficaz e mais transparente, né? Então, os resultados eles são muito expressivos. Em São Paulo, no estado de São Paulo, onde a gente tem mais estudos feitos, esses estudos mostram que os batalhões que incorporam as câmeras, eles têm uma redução muito significativa no uso da força pela polícia e também tem uma redução nas agressões, na diminuição das agressões contra os policiais, né? Então, trata-se de uma medida que é positiva para as duas partes, tanto para a polícia quanto para a própria sociedade. Pois é, inclusive eu estou com um dado aqui que reforça exatamente isso que você está dizendo. Nos batalhões que incorporaram o sistema, o número de policiais mortos em serviço caiu 76% entre 2019, que é o ano anterior à adoção das câmeras, e 2022. Isso demonstra, portanto, que esses equipamentos são eficientes, inclusive para a proteção do próprio policial. Queria entender quais são os argumentos desses policiais que, em muitos casos, não todos, obviamente, mas em muitos casos não gostam ou são contra o uso dessas câmeras que filmam o tempo todo. Então, são algumas razões que eles alegam, né? O primeiro é que os policiais eles se sentem observados, eles se sentem espionados durante o turno de trabalho. Então, essa sensação de ser monitorado, ela pode gerar um certo desconforto. E, nesse sentido, é muito importante deixar claro que o papel da câmera, o objetivo da câmera não é expor o policial, né? E nem expor ele em situações privadas, na sua convivência com os colegas de trabalho, mas sim, o principal objetivo da câmera é registrar situações sérias. Então, a maior parte das cenas que são registradas pelas câmeras, elas são descartadas, né? As cenas que vão ser, de fato, foco de observação são aquelas que envolvem interações que podem ser consideradas problemáticas. Outra justificativa, né, que alguns policiais dão é que o uso da câmera ele pode inibir a atuação policial, né? Então, por medo de ser filmado, alguns policiais podem deixar de agir ou deixar, né, de cumprir o seu papel. E isso não se mostrou real. No caso de São Paulo, a atividade policial continuou normalmente, né, apesar com o uso das câmeras. E então a maior parte dos policiais eles são muito bem treinados, né, e eles agem de acordo com a lei. Então eles não têm um receio, né, desse monitoramento necessariamente. Então eles não precisam temer. É uma minoria os policiais que temem. E aí, por fim, né, tem casos extremos em que tem policiais que cometem ilícitos, né, sejam corrupções, sejam ações violentas. E aí, nesse sentido, o que a gente pode dizer é que as câmeras elas são uma proteção e uma salvaguarda para os policiais que andam de acordo com a lei, que são a maior parte da corporação, né? Aqueles que andam de acordo com as regras, eles têm a câmera como uma salvaguarda e proteção, inclusive como uma espécie de segurança jurídica, né? Contra falsas acusações e também o uso da câmera, ela desincentiva ataques, ela garante a segurança do policial, como a gente falou. Então, as razões para a resistência, elas precisam ser conversadas para que haja um esclarecimento e, com o tempo, com o uso, os policiais vão percebendo, né, a câmera como uma segurança, mais do que como um equipamento que é intrusivo. Esse número aqui que eu trouxe de 76% de queda no número de mortes entre os policiais, né?
é uma queda muito expressiva que não dá para a gente ignorar de forma alguma. E em São Paulo, como a senhora mencionou, a gente tem um caso de sucesso muito grande, né? Os números mostram isso. E o governador lá do estado, o governador de São Paulo, ele sugeriu de fazer essa alteração, dando à polícia a autoridade de ligar e desligar os equipamentos, alegando dificuldade no armazenamento. Inclusive, a proposta dele diminui de 90 para 30 dias o período em que essas imagens permaneceriam guardadas. Eu queria ouvir a sua avaliação com relação a isso também, conhecendo o nosso sistema judiciário, todos os problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil. Esse prazo, ele não é curto demais? É extremamente curto, né? Então, essas mudanças, elas estão sendo consideradas retrocessos, né? Nós estamos falando de uma política que teve um sucesso muito grande, né? A implementação das câmeras no estado de São Paulo teve como desdobramento a queda no número de policiais mortos, a queda no número de pessoas mortas pela polícia, então trouxe mais segurança para ambas as partes. E aí fazer mudanças tão drásticas, né, nesse programa que está funcionando muito bem é algo que é visto com muita preocupação e é algo que é visto como um retrocesso, né? O nosso receio, no caso, por exemplo, da mudança no prazo de armazenamento das imagens, é que, dependendo da velocidade que uma investigação corre, que uma denúncia é feita, quando as imagens forem solicitadas, elas já não estarão mais disponíveis, né? Então, o programa acaba perdendo a sua eficiência, a sua eficácia, e aí isso compromete a transparência e a segurança, que são o pano de fundo desse programa. Então, a gente gastar tanto dinheiro com um programa que pode ser sucateado, que pode ser colocado em risco, isso não faz o menor sentido, né? Então, é muito preocupante que isso aconteça e a gente precisa observar de maneira muito próxima. São tão poucos os casos de sucesso que nós temos na nossa segurança pública e a gente precisa defender esses casos de sucesso com toda a força, porque de fato são... a gente passa por tanta coisa, né, e tantas dificuldades, que quando as soluções são encontradas e funcionam, a gente precisa defender essas soluções. E o programa de câmeras corporais, ele tem sido um caso de sucesso, né, que precisa ser defendido, ele não pode ser mexido por qualquer razão. Pois é, esse argumento, pelo menos para mim, que não entendo desse assunto, justamente por isso trouxe um especialista para falar, mas pelo menos para a gente, para a sociedade, esse argumento de dificuldade para armazenar essas imagens é um argumento muito frágil, que não se mantém de pé, afinal, o governo gasta muito dinheiro com outras ações, inclusive para depois pagar indenizações, para depois... Então, assim, essa questão da segurança pública precisa ser vista como investimento, correto? Certamente, e essas são medidas que previnem, né, coisas de acontecer, então elas, na verdade, elas vão implicar em uma economia lá no futuro. E para além disso, eu acho que essas limitações técnicas, elas são passíveis de aperfeiçoamento, né, na negociação com as empresas. Então, com relação especificamente a essa questão do custo do programa com relação ao armazenamento de imagens, a mim, pessoalmente, cabe um grande estranhamento, porque exatamente neste momento o Estado está investindo bastante num outro programa de segurança chamado Muralha Paulista, que prevê a incorporação de mais de 20 mil câmeras de monitoramento pelas cidades, né? Então, se há dinheiro para armazenar o conteúdo de mais de 20 mil câmeras espalhadas pela cidade, por que não há dinheiro para armazenar os vídeos que vêm no monitoramento das câmeras que são incorporadas aos uniformes de policiais? Sendo que as câmeras que estão nas cidades, elas gravam, as chances delas gravarem situações graves são muito menores do que os policiais que estão cotidianamente atendendo a ocorrências, a flagrantes, a perseguições policiais. Então, assim, colocar uma câmera no uniforme de um policial é se focar muito mais nas situações que estão efetivamente acontecendo, e aquilo deve ser prioridade, certamente, né? Então, essa justificativa da economia com relação ao armazenamento, ela é questionável quando a gente vê que há dinheiro para armazenar vídeo de câmeras que estão espalhadas pela cidade, mas não há dinheiro para armazenar, né, os vídeos que estão sendo incorporados a partir das câmeras dos uniformes dos policiais.
Com certeza não faz sentido algum, é de fato um argumento muito frágil e a gente fica triste, né, ao ver que uma política pública que está funcionando, existem ali propostas para que seja desmontada. Acho que a segurança pública é muito cara à população, né, de forma geral. Então a gente precisa acompanhar isso de perto e tentar entender quais são os interesses por trás de propostas como essa. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade e eu peço para que a sociedade fique de olho, acompanhe, se informe, porque isso impacta na vida de todos nós. Então é muito importante o trabalho da imprensa e da sociedade acompanhando. Perfeito. Doutora, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.